amigos, programa Fatos e Boatos novamente na sua tela de TV. Programa Fatos e Boatos, programa de uma grande audiência onde a gente conversa com bons convidados, bons assuntos e assuntos de muita relevância, como o de hoje. Hoje, o nosso bate-papo aqui será com o Dr. Carlos Eduardo, fisioterapeuta, empresário também, proprietário da Fisioclin, uma das melhores clínicas de fisioterapia da nossa cidade, do nosso estado. Nós vamos bater aquele papo, Carlos, entre os amigos Cadu, sobre os principais processos da sua área fisioterapia. Pode se apresentar aí ao nosso público aí, Cadu. Meus amigos, minhas amigas, quero agradecer mais uma vez aqui, doutor Paulo, por estar presente a esse programa maravilhoso, informativo à nossa população. Beleza. Doutor Carlos Eduardo, vulgo Cadu, tá? Dor ciática. Todo mundo já teve ou vai ter ou permanece com a dor ciática. Leigamente, assim, para aquele que está nos vendo ali, o que é a dor ciática, o que é o sem vergonha do nervo ciático? A dor ciática é uma dor na coluna lombar, que parte da coluna lombar e, invariavelmente, ela se irradia para as pernas, para os membros inferiores, né? Ou de um lado ou até dos dois lados, né? Bilateralmente. Ela acontece geralmente quando a gente tem alguma compressão ao nível da coluna lombar, provavelmente por desgaste dos discos intervertebrais ou as protusões discais, as conhecidas hérnias discais. Essas são as maiores causas da dor ciática. Então, uma hérnia de disco pode provocar dor ciática? Geralmente provoca. Geralmente provoca a dor ciática, que é aquela dor em queimação, muitas vezes intensa, aguda, dependendo, geralmente acontece quando a gente faz algum movimento brusco, pega um peso maior, faz alguma atividade que a gente não está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Se manifesta de forma, como eu falei, de forte intensidade, muitas vezes, em queimação, e que às vezes chega a afetar inclusive a sensibilidade da perna da pessoa. Eu já vi casos que dói até no bumbum, na região glútea, não é? Devido ao trajeto do nervo ciático, né, que ele sai ali da coluna, da região lombosacra, algumas raízes nervosas formam este nervo ciático, e o trajeto dele é justamente pela parte posterior, ali pelo glúteo, descendo pela parte posterior da coxa e descendo até a perna e o pé. Em termos de fisioterapia, ela atenua ou cura uma dor ciática? Primeiro precisa esclarecer a causa da dor ciática. Geralmente se passa num ortopedista, que vai solicitar alguns exames de imagem, geralmente o mais comum hoje, ressonância, né, da coluna. Vai identificar a causa principal dessa dor. Será administrado os medicamentos, geralmente anti-inflamatórios, relaxantes musculares, né, e analgésicos potentes para aplacar essa dor. Sim. Com relação à fisioterapia, o paciente vai, numa fase aguda, ser tratado com alguns aparelhos de eletrotermofototerapia, como ondas curtas. Eletrotermofototerapia, que nome bonito. Aparelho de ultrassom, aparelho de ondas curtas, aparelho de TENS, que é para analgesiar, visando sempre desinflamar e analgesiar aquela região. Explica o que é o TENS. TENS é aquele que dá um choquinho, né? TENS é uma sigla que significa neuroestimulação elétrica transcutânea. E uma das funções do TENS, que é como o pessoal fala do choquinho, é exatamente aquelas plaquinhas que emitem estímulos elétricos que, de acordo com uma certa frequência e um certo período que a gente ajusta e uma intensidade, ele vai induzir o organismo a produzir, entre outros efeitos, a produção de endorfinas, que são substâncias que acalmam essa dor. Passada essa fase mais aguda, nós temos os exercícios de alongamento,
e os exercícios de reforço muscular já numa fase um pouco mais Alongamento subaguda. ajuda a atenuar Sim. a dor ciática? Nós temos várias causas, como eu falei, né? Encurtamento da musculatura. A gente que passa o dia trabalhando sentado muitas vezes, não faz atividade física, não faz alongamento. Então, com o tempo, a própria musculatura, sobretudo dessa posterior da coxa, ela pode encurtar e causa uma série de movimentos que a gente não gostaria que tivesse ali na coluna, né? E isso causa essa contração muscular que pode piorar essa dor ciática. Então, os alongamentos e o reforço muscular são fundamentais para o controle da dor ciática. Então, o reforço muscular se consegue de que maneira? Atividade física intensa mesmo, academia. Academia, né? Academia. Reforço muscular. Geral, mas principalmente na musculatura do tórax e do abdômen. Sim. Né? E da musculatura paravertebral. Além da academia, a gente tem outras atividades físicas que podem ser, ajudam bastante o fortalecimento. Nós temos o Pilates. Nós temos a natação, nós temos a hidroginástica. Tem uma gama muito grande de atividades físicas que podem ajudar a fortalecer a musculatura e combater essa dor na coluna. Pilates, né? Pilates fala muito em Pilates. Explica pra gente aquele senhorzinho que está ali com uma dorzinha ciática, que já mandaram ele fazer Pilates, ele quer saber o que é Pilates. Pilates é um conjunto de técnicas que são utilizadas por alguns colegas que utilizam, além de técnicas, alguns aparelhos específicos. É aplicado em uma sala, geralmente, com alguns aparelhos específicos para alongamento e fortalecimento de vários grupos musculares do nosso corpo. Dentre eles, a musculatura da coluna paravertebral. Poderia dizer que Pilates e alongamento são coisas semelhantes, parecidas? Não, são coisas distintas, mas que se completam. Os exercícios de alongamentos podem ser feitos também no Pilates. Então, Pilates também é um exercício de alongamento. É um método. É um método. De atendimento, de tratamento e de cuidado para o corpo que prioriza muito o fortalecimento muscular e o alongamento muscular. Pilates tem alguma coisa com yoga, não tem? Exercícios de alongamento. Yoga tem muito exercício de alongamento, né? Eu não conheço muito yoga, né? Com assim, as técnicas que são utilizadas para dizer se tem ou não. O que se faz no Pilates é isso que eu falei, que a gente coloca muito a questão do contava-se uma história. E do fortalecimento. Contava-se uma história que o fundador precursor de Pilates, que parece que era um francês. Você lembra dessa história? Não. Não lembra, né? Não. Mas ouvi dizer. Como aqui é um programa Fatos e Boatos. É um boato. Ou é um fato? Eu não sei se é fato, porque eu sei que foi um francês que juntou a fisioterapia com alguns exercícios de yoga. Tá? Pesquisa aí e depois me falem se esse boato tem fundamento. Mas vamos voltar à fisioterapia. Vamos lá. Tá? Nem sempre o tratamento fisioterápico necessita de medicamentos, né? Ou a fisioterapia sempre é necessário que se use algum tipo de medicamento? Não, o que você fala disso? A fisioterapia não utiliza medicamento. Não utiliza? Não utiliza. A prescrição de medicamentos cabe ao médico. Né? Geralmente, em se tratando de casos de dores articulares, doenças articulares, geralmente é o ortopedista, reumatologista, quem acompanha mais esses pacientes. Cabe a eles a prescrição médica. Fisioterapia é só o tratamento das doenças através de meios físicos. Mas a gente observa, como médico, né, que está muito ligada à fisioterapia, está muito ligada a uma especialidade médica, né? Tanto ortopedia como neuro também, não é?
Sim. São co-irmãs, né? Na verdade, a multidisciplinaridade é o que é mais benéfico para o paciente, né? O tratamento não é feito em ilhas. Certo. O ideal, o adequado, é que o paciente seja visto de forma holística, de forma multidisciplinar, né? Com mais de uma especialidade Sim. acompanhando o paciente, para que a gente possa ter bom êxito no tratamento, seja ortopédico, seja neurológico, seja respiratório ou qualquer outra área afim. Tem o respiratório também, né? Que Sim. é pouco comentado. Fale um pouco mais da fisioterapia respiratória para a gente. A fisioterapia respiratória, ela já tem um bom tempo. E o avanço, assim, o conhecimento maior dela se deu agora no período da Covid, principalmente, maior. Sim. Né? Exposição, na verdade. O avanço já vem, a fisioterapia já vem avançando há muito tempo nesse campo. É tanto que você tem os colegas que militam na área de terapia intensiva, nas UTIs, nesse Brasil afora, né, cuidando das mais diversas patologias e da parte de ventilação mecânica e outras atribuições mais dentro de uma UTI. Também nós temos a parte ambulatorial, que é feita na clínica, fisioterapia respiratória para as patologias mais crônicas, asmáticos, pacientes com bronquiectasias, pacientes com pneumonias e outras doenças, outras afecções respiratórias que necessitam de atendimento de fisioterapia respiratória. Essa maldita pandemia aí da Covid, né? Os fisioterapeutas trabalharam bastante também, né? Em UTIs. Trabalhar bastante a gente já trabalha há muito tempo. Agora eu acho que a Covid deu essa exposição. Aumentou, que eu quis dizer, aumentou muito essa exposição a demanda. maior, uma ampla exposição da fisioterapia, sobretudo respiratória, da terapia intensiva, né, devido à pandemia, Covid. Qual foi o que mais te chamou a atenção relacionada à fisioterapia respiratória dentro de uma UTI? A fisioterapia em si, o que te chamou mais a atenção? Eu sou um pouquinho suspeito para falar, porque eu tenho 30 anos de terapia intensiva, né, fisioterapia respiratória, acompanhei todo o crescimento da parte, assim, de uma boa parte dos 30 anos para cá da fisioterapia respiratória e também da modernização das unidades de terapia intensiva, né? Criaram-se associações que não existiam, ampliou-se a gama de atendimento, a gama de profissionais que trabalham na unidade de terapia intensiva. E eu acho que o que mais me chama a atenção é justamente isso, essa interdisciplinaridade que tem numa unidade de terapia intensiva, ou essa multidisciplinaridade. Hoje você tem todas as profissões da saúde engajadas e trabalhando conjuntamente numa unidade de terapia intensiva no bem principal, que é o paciente. Bom, Carlos Eduardo, entre os amigos, Cadu, nosso intervalo comercial, tá? Programa Fatos e Boatos, e voltamos em alguns segundos, nosso programa patrocinado pela Rede Samar, melhor rede de hospitais do nosso estado, Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e brevemente em outras cidades do interior. A Cronos, clínica de rejuvenescimento e clínica de ortomolecular, clínica em geral. E a Miron, o seu plano de saúde. Voltamos já já. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional
adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. A Miron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade e minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente. Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. Programa Fatos e Boatos, voltando após o intervalo comercial. Estamos hoje com o Dr. Carlos Eduardo, fisioterapeuta, Fisioclin, uma das grandes e melhores clínicas de fisioterapia da nossa cidade. Carlos Eduardo, após uma lesão de fratura, toda lesão de fratura se faz necessário fazer fisioterapia? Via de regra, sim. Por que via de regra? E é assim porque geralmente o paciente ou ele é tratado dessas fraturas ou com imobilização, né, ou com cirurgia, fixação interna, placa, parafusos, fios, enfim. São feitas cirurgias ortopédicas e o paciente passa um certo tempo imobilizado. A imobilização traz algumas situações, algumas complicações, como atrofia muscular, encurtamento da musculatura, dores, artralgias, diminuição da amplitude de movimento articular e normalmente se precisa de fazer fisioterapia para que a gente possa restabelecer a amplitude articular, melhorar esta dor, alongar a musculatura, fortalecer esta musculatura e devolver a funcionalidade ao órgão afetado. Então, fratura é sinal que tem que fazer fisioterapia. Sim. Ainda mais imobilizado, né? Sim. Já existe fisioterapia para enxaqueca? Que me fizeram essa pergunta. Eu conheço. Tem fisioterapia para enxaqueca? Não, né? Mas eu acho que não. É importante a gente lembrar, estou lendo a pergunta aqui de uma fã nossa, né? Quando a gente lê perguntas aqui de uma fã. É importante lembrar que a fisioterapia não se limita apenas à reabilitação de lesões e cirurgia. Ela também pode ser usada como medida preventiva para evitar lesões futuras e melhorar a saúde em geral? Sim, claro. Dê exemplos. Vou dar vários exemplos. Clube de futebol. Né? Você tem lá uma equipe médica, você tem um ortopedista, um preparador físico e tem um fisioterapeuta. Ele está lá para cuidar das lesões articulares, também das lesões dos entorses do dia a dia, mas também para fazer o fortalecimento, alongamento e a prevenção dessas lesões, através de exercícios específicos para alongamentos, fortalecimento muscular, entre outros. Isso é só um exemplo, nós temos vários. Né, para quem está nos vendo ali, preventivamente, o que a gente pode, assim, em casa mesmo, né? Sem haver a necessidade de ir, porque nem todos, pessoa do interior, pessoa que mora em sítio, né? Nem sempre eles têm condições de ir com frequência a uma clínica de fisioterapia. O que se aconselha preventivamente para esse grupo de pessoas? Mas aí
depende de que tipo de grupo, de tipo de patologia, das idades das pessoas. Né? Vamos falar por a idade, por exemplo. Num O paciente idoso, mais idoso. terceira pessoa mais idade. idosa, terceira idade. Igual você. Que tem, quase eu. Jovem Pessoas que ainda. têm dificuldade de acesso ao serviço, né? Sabemos que a frequência e a visita ao fisioterapeuta é importante. Claro que é. Exercícios e tratamentos à distância são muito complicados. Porém, a gente sabe que as distâncias são fatores limitantes e muitas das vezes a gente precisa acompanhar o paciente pelo menos no início do tratamento e orientá-lo para que possa fazer alguma atividade física em domicílio com a supervisão assim de retorno de tempos em tempos à fisioterapia para que a gente possa avaliar e reavaliar. Além desses exercícios, existe o aconselhamento, você precisa de orientação. O profissional de fisioterapia ele está inserido em toda a equipe de saúde e é obrigação de qualquer um da equipe dar orientações àquele grupo de pacientes. Como a gente está falando do idoso, veja, se é uma pessoa já com idade, com baixa acuidade visual, tem dificuldade para se locomover em casa, orientar aquelas pessoas ao uso de tapetes na sala, o cuidado com tropeçar em tapetes, a instalação de barras de apoio no banheiro, né, tanto no vaso quanto no chuveiro, uso de piso antiderrapante ou na impossibilidade de tal tapetes antiderrapantes. Né? É interessante que hoje as casas que são feitas tenham um mínimo de adaptação. Por exemplo, banheiros com portas um pouco mais largas, porque ninguém está livre de amanhã ter algum problema de saúde, um AVC, né, um derrame, e precisa de utilizar cadeira de rodas. E aquelas portas muito estreitas na casa 60, né? dificulta essa acessibilidade. Então a gente já tem que ter esse olhar, né, para preventivamente cuidar até da parte de engenharia, né, para observar essa parte, né, de acessibilidade, rampas no lugar de degraus, portas mais largas que possam passar cadeiras de rodas, barras, como a gente colocou, né, para apoio, o cuidado com os tapetes. Esses são alguns das orientações que a gente precisa dar para essas pessoas. Fisioterapia também, né? Orientações importantes. Orientação também. E, Cadu, a gente que milita na área médica, né? Você, na fisioterapia, deve ter assistido muitos pacientes, né? Que qualquer idade, principalmente a terceira idade, que sobe num banquinho para trocar uma lâmpada. Quebra a perna, quebra... o fêmur é o mais comum que tem aparecido lá na tua clínica? Fratura de fêmur, colo de fêmur, geralmente por pessoas mais de idade. Colo de fêmur também? Colo de fêmur é uma fratura comum do idoso, né? Porque é uma área mais frágil. Mas outras fraturas menores e com mais gravidade também. Né? O fato de subir num banco ou numa cadeira sem apoio é um risco. É um risco. Né? A gente conhece uma história de um famoso apresentador brasileiro, né? Há alguns anos, que lembrou bem. Foi a óbito na sala de casa creio eu, por um descuido de movimentar ou mexer em algo que não estava preparado para tal e sem estrutura adequada para isso. Então, banquinhos, cadeiras, subir, levantar muito a cabeça, que pode prender a circulação, né, ou diminuir a circulação cerebral, e aí vem aquela tontura, aquele escurecimento na vista e o risco de cair. E quando cai, os riscos são, né, as consequências são imprevisíveis. Desde uma fratura, pode quebrar um dedo, pode quebrar um braço, pode quebrar uma perna, mas também pode bater a cabeça, né, com consequências bem mais sérias. No seu dia a dia lá na Fisiocli, né, quais são os casos mais cotidianos, com maior frequência, que você verifica lá na Fisiocli? O que mais a gente tem são as tendinites, né? Tendinite. Na parte de traumatologia, Explica para ele o que é tendinite. as inflamações nos tendões, inflamações articulares, bursites, tendinites, inflamações no ombro, no punho, no cotovelo, no quadril, no joelho.
geralmente, muitas das vezes, por esforço repetitivo, ou no trabalho, ou atividade física extenuante, né? Mas geralmente muito relacionado ao trabalho. O esforço repetitivo, para quem está nos vendo, é mais o que? É ficar ali no computador? O computador é uma delas, porque delas. pode inflamar. Se não fizer a posição, a postura adequada para se trabalhar, se não der o repouso adequado, necessário de tempos em tempos, né? Se não fizer exercícios de alongamento, pode levar a inflamações nos tendões. Mas pode ser uma coisa mais simples. Por exemplo, vamos uma coisa do dia a dia. Eu quero mudar uma cama de quarto e um guarda-roupa. Pega uma chave de fenda, não é muito acostumado a isso, e vai lá desparafusar, depois parafusar de novo, faz uma tendinite no cotovelo. Meu Não é Deus. epicôndilo lateral, que a gente chama de cotovelo de tenista. Né? Inflamação no tendão do cotovelo, ou na parte interna, ou na parte externa do cotovelo, uma epicondilite. Coisa simples do dia a dia e que acontece. Aí vai para o ortopedista, Vai ao ortopedista e ele acaba passa o encaminhando anti-inflamatório, anti-inflamatório, vai para o fisioterapia. vai para a Exatamente. fisioterapia e resolve, tá? Nesse caminho aí. Fisioterapia, eu quando operei o joelho, a fisioterapia me ajudou bastante. A gente não teve tempo de falar das cirurgias de joelho, né, cara? Que é muito importante a fisioterapia. Haverá outra oportunidade. Eu não quero mais operar joelho, não. Não ofertar para operar, para que a gente possa conversar. E, com certeza, outras oportunidades aparecerão. Tá? Infelizmente, o tempo corre demais quando a conversa é boa. Nossa, nem parece que o programa já terminou. Carlos Eduardo, parabéns pela sua atividade, parabéns pela excelente clínica fisioterapia que eu conheço, já fui cliente lá, infelizmente fui cliente, né? Infelizmente que eu não queria ter operado, né? Parabéns pela sua performance, dos seus fisioterapeutas que trabalham com você, né? Parabéns por você também se pré-candidatar à política, e isso no futuro a gente vai conversar com mais frequência, e o próximo programa espero revê-lo aqui para essa conversa tão sadia, tão boa e elucidativa, né? Que aquele que está ali nos vendo hoje aprendeu alguma coisa da sua área, que é a fisioterapia. Muito obrigado. Pode se despedir aí do nosso público. Eu quero aqui agradecer mais uma vez por ter sido convidado e prestigiar esse famoso já programa. Fatos e boatos. Fatos e boatos. Quero aqui também deixar aqui a minha saudação, o meu abraço a todos os colegas que militam na nossa área da fisioterapia, e em especial a minha equipe da Fisioclin. Fisioclin. Né? Aquele abraço especial a todos vocês. Fazendo merchandising aí da Fisioclin, ó. Merchan. Vai patrocinar o programa Fatos e Boatos também. Vamos no patrocinar. futuro. Né? Obrigado, amigos. E voltamos no próximo programa, se Deus quiser.